Olá, estamos aqui em mais um episódio do Saúde do Intestino e hoje tenho a honra de trazer o meu amigo Tarcísio Montenegro. Ele é cirurgião geral, especialista em hérnias e em longevidade. Então aproveita essa conversa, vai ser um momento muito dinâmico, muito espontâneo, que vamos tirar muitas dúvidas de vocês sobre bem-estar, saúde do intestino, hérnias da parede abdominal e longevidade. Obrigado, Danilo, pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast Saúde como Intestino e espero tirar as dúvidas dos nossos pacientes, né? E ser esclarecedor. Muito bem, meu amigo. Então, a saúde do intestino está muito relacionada realmente com as hérnias da parede abdominal, né, Tarcísio? E para a gente começar esse assunto, quem está em casa, saber se tem uma hérnia ou não sei nem o que é isso. O que é uma hérnia, doutor Tarcísio? Então, Danilo, a hérnia é nada mais que uma falha da parede abdominal. É a protusão, né, o abalamento de algum órgão do intestino na nossa parede abdominal, causada por algum afastamento dos músculos ou da aponeurose, que é necessariamente a parede abdominal. Não é que o órgão rasgou a parede abdominal. Sim. Existe aquela falha por o órgão ir forçando aquele buraquinho na parede, aquele abalamento vai aumentando e isso é a hérnia, né? E dando dor, desconforto, né? Uma das coisas que mais causam é o desconforto e aquele incômodo, né, doloroso ali naquela região. E muita gente nem sabe que tem, né? Porque tem vários tipos de hérnias, né, Tarcísio? Quais são as mais comuns que a gente vê no dia a dia? Você vê no seu dia a dia do consultório, na sua prática como cirurgião? Então, no consultório, as principais hérnias é a umbilical, que é aquela protusãozinha no umbigo. Às vezes o paciente nem imagina que é uma hérnia, mas começa a causar dor quando ele palpa ali ou quando ele está fazendo algum esforço físico. E aí, quando ele vai na gente, ele descobre que aquilo é uma hérnia. Às vezes ele pega um peso, né, e não percebe, sente que tem um desconforto. Isso. Outra também corriqueira lá são as hérnias inguinais, né? Na região ali da virilha, aquele abalamento, muitas vezes você acha que é uma dor, no homem acha que é uma dor testicular, na mulher às vezes acha que é uma dor de cólica ali menstrual, porque está naquela região ali pélvica também, né? E quando vai fazer o exame, aí descobre que também tem uma hérnia, né? Sim. Outra também comum é aquela hérnia acima do umbigo, que se confunde também às vezes com a diástase, principalmente nas mulheres pós-gestação, que é muito comum. Na pós-gestação, aquele afastamento, aquela barriga que cresce ali, todo o peso do grande, todo o peso do útero e vai afastando e se confunde a hérnia com a diástase. E muitas vezes não tem esse abalamento, é uma coisa mais discreta, mas que gera desconforto, dor. Isso, gera o desconforto, gera a dor. E, por fim, a última hérnia é aquela hérnia causada por cirurgias prévias, que é da época do pai da gente, dos avós, né, que eram aquelas cirurgias abertas. Hoje a gente tem bem menos, que nós chamamos de hérnias incisionais, causadas por cirurgias anteriores. São aquelas cirurgias que são devido àqueles cortes longos na barriga. Era aquela época mais atrás, né, Danilo, que a gente corrigia as coisas de maneira aberta, convencional, como a gente chama, né? E isso aí também pode causar um certo prejuízo para o paciente, né? Exatamente. E você, na sua prática, hoje em dia, faz tudo muito com a tecnologia, né? Hoje em dia a gente pode fazer tanto por vídeo como robótica, né? Essas cirurgias. Esse ponto que eu queria te perguntar, Tarcísio. Toda cirurgia, a gente precisa operar ou pode ir levando? A pessoa vai, não, tô aqui, não tá me incomodando muito, eu vou levando, empurrando com a barriga. Como é essa parte? Se eu descobrir que eu tenho uma hérnia, o que é que eu tenho que fazer, doutor Tarcísio? Então, primeira coisa, né? Você descobriu que tem uma hérnia, procure o cirurgião geral, o cirurgião do aparelho digestivo e vamos avaliar a hérnia. Toda hérnia é passível de cirurgia? Sim, toda hérnia é passível de cirurgia. Tem algumas que nós podemos acompanhar, obviamente, hérnias pequenas, hérnias umbilicais ali, que a gente diz que é menor do que uma polpa digital, que não causa dor, que foi um achado no exame, e a gente pode observar. Não sentia nada, fez o exame lá, eita, uma hérnia. Isso, às vezes a gente vai numa urgência com uma dor, uma diarreia, um vômito, e um colega lá da urgência pede uma tomografia ou pede um ultrassom e vem lá uma hérnia que a pessoa nem sabia e às vezes quer correlacionar o sintoma à causa, mas não é, né? Obviamente que não é. Muito. Acha que achou a solução, vai se operar
e muita gente opera e depois fica ainda tô com a mesma dor, tudo isso. Por isso que é muito importante passar por alguém que tenha essa experiência, né, com as hérnias, uma pessoa especializada nesse tipo de cirurgia, né? Isso. E aí eu digo aos pacientes, determinadas hérnias, elas não vão regredir. Na verdade, nenhuma hérnia regride sozinha. A hérnia só regride através da cirurgia. Isso aí já é ponto factível, todo mundo sabe disso. O que a gente precisa é usar a melhor tecnologia para a correção da hérnia. Hoje as hérnias inguinais, essas hérnias acima do umbigo, até as próprias hérnias umbilicais, a gente pode-se utilizar o vídeo, a videolaparoscopia, que são as cirurgias minimamente invasivas, como a cirurgia robótica, né? E a gente tem a sorte do nosso estado hoje ter 3 tecnologias robóticas, né? Em 3 hospitais distintos. Então a gente usa muito essa tecnologia. Hoje o padrão ouro para a correção dessas hérnias é através dessas tecnologias e raramente agora a gente vai utilizar a técnica convencional, mas vai ter pacientes realmente que vão se beneficiar ainda dessa técnica convencional, mas são casos específicos que a gente tem que explicar bem ao paciente e dizer o porquê não vai utilizar essas outras tecnologias que já estão acessíveis ao nosso alcance, né? E você que está em casa, é impressionante, né, o que eles conseguem fazer com essas novas tecnologias, né? Com a cirurgia robótica, principalmente, consegue fazer grandes hérnias através de pequenas incisões, nas diástases também, consegue corrigir a diástase, né, com 3 furinhos na marquinha do biquíni de uma mulher que engravidou, incisões que você consegue esconder, né, coisas muito pequenas, né, e grandes cirurgias através da via robótica ou da via videolaparoscópica, né, Tarcísio? Isso. Hoje, nessas tecnologias, o que é que mais nos permite, né? Pequenos furos, pequenas incisões, um aumento, às vezes, 20 vezes, né? Como na robótica, aumenta a nossa capacidade, o olho humano é aumentado em 20 vezes, né? Pela capacidade do material lá, da tecnologia. E, consequentemente, a precisão dos movimentos, o paciente com menos dor. Tem paciente nosso que fazia atividade física, que é o CrossFit, e uma mulher jovem, tinha uma diástase importante e isso incomodava ela. E aí nosso grupo operou ela. Em 15 dias a paciente já estava de volta à atividade física. Para a gente que faz atividade física é muito importante. A gente sente e vê o quanto é importante, né? Até para a saúde física, mental, e como perder isso no dia a dia, né, é muito ruim. E vocês, com as tecnologias, conseguem ela retornar a sua atividade que ela gosta com 15 dias, né? É impressionante, né? Uma recuperação tão rápida, né, e eficaz com a cirurgia robótica. Se você imaginar que antigamente a gente operava uma hérnia inguinal, né, de forma convencional aberta e pediu o paciente para passar 60 dias. 60 dias era o mais comum. Na minha residência era assim. Então, eu fico, assim, impressionado como a tecnologia e a medicina andaram rápido, né? Que em poucos anos a gente consegue fazer esse tipo de cirurgia e com esse grau de eficiência, né? E eu digo mais, assim, nós somos praticantes de atividade física, doutor Danilo é triatleta aqui, né? É um exemplo aqui a ser seguido, eu estou tentando ainda, mas longe de mim conseguir. Um grande ciclista. Mas eu digo a meus pacientes, se fosse eu hoje, eu queria literalmente ser operado pelo cirurgião que dominasse essas 2 técnicas, tanto a videolaparoscópica quanto principalmente pela robótica, né? Exato. Voltar a uma atividade física com 15 dias, voltar a praticar, ter saúde novamente, né? Plena, você está apto a fazer qualquer atividade sua do cotidiano, rapidamente. Um empresário que não tem tempo de parar seu negócio, que o negócio depende dele, reuniões importantes, em menos de uma semana já está podendo ir para as reuniões, viajar, trabalhar, vida normal. Isso é excepcional, né? Então, assim, eu digo muito aos meus pacientes, na hora que você for escolher uma pessoa, veja aquele que tem a melhor capacidade, que possa entregar o melhor a vocês, né? Ter acesso às cirurgias mais modernas que a gente tem aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, né? O grupo de vocês que operam muitas hérnias complexas, né? Como eu faço muito também o câncer, né? Recentemente a gente operou uma paciente que 2 dias depois ela já estava de alta de um câncer de intestino pela via robótica. Então, assim, é impressionante, né? E, tipo,
um avô que quer brincar com o filho, com o neto, né, que quer estar aproveitando esses momentos familiares. Então, ele pode retornar mais rápido às suas atividades com essas tecnologias, né? Então, você não precisa ir para São Paulo, para Miami, para operar uma cirurgia dessa, porque a gente tem isso aqui, né, com você, com todo o grupo. Antigamente, né, a gente tinha que se deslocar a Recife para operar esse eu tive um cunhado que teve que ir para São Paulo para operar por via robótica, que a gente não tinha aqui, e isso há 4 anos atrás. Hoje em dia nós temos 3 hospitais com essa tecnologia disponível para a gente. Então a gente buscou o aperfeiçoamento, trouxe esse aperfeiçoamento aqui para João Pessoa. Nosso grupo foi o primeiro grupo a operar a hérnia por via robótica, diástase por via robótica. Então, assim, a expertise da equipe da gente já está bem avançada nesse termo. E assim, para o paciente, imagine, você sair de uma cirurgia, no outro dia não sentir dor nenhuma. Exato. Tá como se você não tivesse sido operado e em casa, né? Além de tudo, em casa, porque você vai sair do hospital para sua casa. Exato. Você não vai para um hotel, não vai ter que pegar um avião para voltar. Então, assim, João Pessoa, a Paraíba, está muito bem unida, né, de bons profissionais e de tecnologias que tem em todos os lugares do mundo, né? Exato. Acho que já está acontecendo, né, a Paraíba virando a referência norte e nordeste no tratamento da cirurgia robótica aqui. E eu tenho muitos pacientes que vêm de outros estados, do interior também, para vir se operar por via robótica e operar por via laparoscópica também. Mas João Pessoa, além de um centro de turismo, de lazer, está virando um turismo médico também. Pessoas de fora, já tive pacientes do Canadá, dos Estados Unidos também que vieram operar aqui. Então é muito bom ver esse grupo humano, né, que trata os pacientes com respeito, com a dedicação que ele merece e com essa ótima formação técnica também. Então a gente une coisas que às vezes o pessoal não consegue lá fora. Eu tenho um paciente que é de Miami, ele veio se operar aqui, porque ele disse: doutor, o médico lá ele nem olha para mim direito. E aqui no Brasil, aqui no Nordeste, na nossa cidade, a gente consegue dar isso, dar o respeito, a dignidade e a tecnologia e o preparo técnico também. Então, é muito bom ver, ter colegas como você, todo o grupo, que a gente consegue fazer isso, está mudando a cara do Nordeste, da medicina do Nordeste e trazendo bem para pessoas não só que vivem aqui, mas em todo o mundo e perto dos seus familiares. É muito bom isso, Tarcísio. E existe algum momento que quem tem uma hérnia, ele precisa ficar atento, um sinal de alarme, que ele pode estar tendo uma complicação dessa hérnia? Muitos pacientes brincam, né? Dizem: doutor, minha hérnia vai estrangular se eu não operar imediatamente? Então, o que é que a gente aconselha, né? Você apresentou aquele abaulamento, aquela dor, principalmente região umbilical, região inguinal, tem uma cirurgia anterior, né? Que, como a gente falou, tem aquele abaulamento e precisa ser examinado. Existe realmente o estrangulamento. O que é o estrangulamento, pessoal? É quando o órgão ou a gordura que reveste esse órgão passa pelaquela falha, né? Pelaquele buraco da parede abdominal ou da região inguinal e ele não consegue retornar. No que ele não consegue retornar, ele sofre um aperto por esse canal, por essa falha, né? E quando esse aperto ocorre, o suprimento sanguíneo que nos mantém vivo é o sangue, né? Circulando. O sangue daquela região ele para de circular e ali causa dor, causa uma dificuldade no órgão. Se for uma parte do intestino, o paciente vai ficar constipado, pode apresentar um quadro de uma dor intensa ao toque na barriga e pode ocorrer, devido àquela falta de suprimento, ocorrer a morte daquele pedaço do intestino ou daquela gordura que reveste. E isso aí é uma urgência médica. Exato. Muitas vezes é uma emergência, que é mais grave do que a urgência, né? A emergência é aquilo que não pode nem esperar, tem que ir direto, entrou no hospital, na sala de... Que operar imediatamente. Operar de imediato. Então, o que é que eu aconselho, né? Tem o problema, vai no médico, né? Procura o colega lá.
pode procurar o grupo da gente lá, que a gente vai examinar, avaliar da melhor maneira possível e operar. Operar, assim, o quanto antes, agora de forma eletiva, sem carreira. Se desesperar, perder o sono, né? Isso. Mas é importante ter um diagnóstico correto e saber que tem. E se por acaso tiver uma dor que não passa, não melhora, procurar ajuda imediatamente. Isso. Liga para o seu cirurgião que está te acompanhando, avisa que a dor veio, aumentou, que não está conseguindo melhorar com a analgesia, que são as medicações como dipirona, analgésicos simples. Sim. E procurar a urgência do hospital e o colega provavelmente vai se dirigir até o hospital. Mas o que eu digo sempre, sendo bem acompanhado, essa cirurgia vai acontecer de forma eletiva, como a gente chama, programada, sem correria, sem correr riscos ao paciente e com a melhor estrutura possível, que é fazer um pré-operatório bem feito, procurar o seu cardiologista, ser autorizado pelo cardiologista, exames laboratoriais dentro dos padrões, exame de imagem atualizado para a gente saber o tamanho da hérnia, saber como corrigir esse defeito, né? Programar essa cirurgia. Programar a cirurgia, né? Ela seja uma cirurgia eficiente e a hérnia não volte, né? Diminua as chances dela voltar. Tarcísio, e muita gente acredita que essa hérnia se desenvolveu porque pegou um peso ou fez um esforço excessivo. Isso realmente acontece? Como é que se forma a hérnia? Olha, como eu falei anteriormente, a hérnia ela é uma falha da parede abdominal. Hoje já tem estudos que mostram que a parede abdominal também é um órgão. Sim. A gente trata hoje a parede abdominal como um órgão. Por quê? Porque a parede abdominal, fora ela dar a sustentação, né, aos órgãos, né, e o bom funcionamento, e uma parede abdominal forte causa um bom funcionamento do intestino. Você como especialista no intestino, você sabe, né, Danilo, que a saúde do intestino da gente está ligada diretamente ao nosso bem-estar, né? E esse paciente que acredita que pegou um peso e aconteceu a hérnia por conta desse peso, não é bem assim. Existia a falha, e com o aumento da pressão intraabdominal, vai havendo um crescimento dessa falha. Mas não é que ocorreu a hérnia por conta do peso, de uma hora para outra. Fragilidade ali. Fragilidade, e essa fragilidade vai aumentando, evoluindo, e esse espaço vai aumentando, e aí passa, como eu disse, ou uma parte do intestino, ou uma parte da gordura que reveste o intestino, e aí vem a hérnia propriamente dita, né? Mas, assim, não impede também que o paciente faça atividade física, quando bem orientado. Não impede que o paciente faça determinadas funções da atividade dele do dia a dia, né? Mas ele precisa estar bem orientado quanto a isso. E esse é um ponto muito importante, né, Tarcísio? Porque a prática de atividade física, né? Porque se o paciente ele deixa de fazer atividade física, começa a engordar, piora ainda mais essa hérnia, né? Isso. A falta da atividade física, a gente sabe que está relacionado também à obesidade, né? E a obesidade é um dos fatores que pode ocasionar a hérnia, porque a obesidade, fora ela manter o corpo inflamado, ela vai causar uma fraqueza na parede abdominal, porque você vai ganhando peso, não só no subcutâneo, né, ali abaixo da pele, a gordura que a gente vê, mas também a gordura dentro da gente, né, a gordura ali que reveste os órgãos, vão aumentando e vai forçando essa parede, o que a gente chama aqui, a pressão intraabdominal vai aumentando. E quando aumenta a pressão intraabdominal, necessariamente vai forçando aquelas falhas a aumentarem. E assim as hérnias irem aparecendo. Então fica mais gordura, né, interna, e ela fica pressionando para fora, querendo formar a hérnia, né? Isso, exatamente. Então é um fator muito importante. Então, se você tem uma hérnia, procure o seu médico, o seu cirurgião, para ele avaliar e orientar direito esses seus exercícios. Não é fazer qualquer tipo de exercício, mas com uma boa orientação para você manter a qualidade de vida e não prejudicar a sua hérnia, aumentar de tamanho, que ela tenha um risco maior de encarcerar também, ou até de estrangular, né? Por isso que é tão importante, se você teve uma hérnia diagnosticada, ter o seu cirurgião para lhe acompanhar e orientar nessa sua prática. Uma equipe de nutrição é muito importante também, né, Tarcísio?
para manter uma boa estrutura, um bom peso, e perder peso ajuda também, né? Isso. Lá na nossa equipe, né, o que é que a gente conseguiu estabelecer? No pré-operatório e no pós-operatório, a gente desenvolveu um programa que dentro desse programa nós temos educador físico, nutricionista e o cirurgião. Então é toda uma equipe para ver de forma integrada, né, essa saúde do paciente. Então, o que a gente tinha muita dificuldade era o paciente aderir ao tratamento e a recuperação, principalmente no pós-operatório, porque a gente pedia, vá para um nutricionista, procura um educador físico, e normalmente, na correria do dia a dia, a gente vai se preocupar com o que a gente quer resolver de imediato. Então, eu preciso operar, eu ia em Danilo, marcava a cirurgia, operava, mas o que Danilo me falava, que era procurar um nutricionista, procurar um educador físico, eu não fazia. Então, o que é que a gente fez? Trouxemos para dentro da nossa clínica, da nossa equipe, o nutricionista, o educador físico e nós, como médicos, gerindo toda essa parte para o paciente. Então, a gente entrega esse programa ao paciente, facilitando a vida do paciente. E já começa o cuidado no pré, durante a cirurgia e no pós, não é só o cirurgião do ato cirúrgico. Isso. Somos uma equipe multidisciplinar integrada para melhorar todo o ecossistema do paciente, toda a vida do paciente. Isso. Então, assim, houve melhora consequentemente no pós-operatório, diminuição de dor, recidiva do problema. Muito importante. Pacientes que melhoraram a qualidade de vida, perderam peso, hoje tem uma outra rotina. Mudou a vida saudável, através de uma hérnia. Através de uma hérnia, né? Para você ver. Então, assim, como é importante uma equipe que pense naquele cuidado com o paciente, né? Que tenha o respeito com o paciente. Porque o respeito com o paciente não é só você ser bom tecnicamente, né? Além de ser bom tecnicamente, você tem que pensar no pré e no pós para o paciente, né? Entregar o que você tem de melhor para o paciente. Você já gerencia essas dificuldades que ele pode ter antes ou depois da cirurgia dele, né? Isso. Que é muito importante. Tarcísio, e a gente aqui no Saúde do Intestino, a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade, tem aquela prisão de ventre, a constipação. É muito comum a pessoa ter constipação e forçar mais e piorar a hérnia também, ou o intestino entrar dentro dessa hérnia da parede abdominal e ela ficar mais constipada, ou ter mais dor, desconforto. Danilo, a gente pode dizer que existe uma correlação. Quando você é constipado, obviamente você faz mais força para evacuar. E nessa força aumenta a pressão intraabdominal e onde tem falha, essa falha vai sofrer um aumento expressivo de carga ali e alguma coisa vai escapar por lá e vai causar hérnia. Hérnias volumosas da região inguinal, que parte do intestino desce pelo aquele canal inguinal, ou na parede abdominal mesmo, hérnias grandes que o intestino fica ali naquela, realmente diminui a motilidade intestinal e piora. A gente sabe que a saúde intestinal facilita não só a vida, o bem-estar do paciente, mas facilita a cicatrização, facilitam muitas outras coisas. Então, assim, o paciente constipado cronicamente, ele pode realmente vir a piorar aquele quadro da hérnia, e quando a gente reduz, e já escutou relatos de pacientes que houve uma melhora do quadro do trânsito intestinal, e a gente orienta a procurar um especialista para ele cuidar dessa parte também, e explicando ao paciente que no pós-operatório vai ser extremamente importante o intestino estar saudável, funcionando bem, para cicatrização, né? E não forçar ali onde operou, né? Exatamente. Então é muito importante toda essa integração, né? A alimentação saudável no pós-operatório, né? Para prevenir qualquer força intraabdominal que o paciente vai fazer. E, Tarcísio, então é muito importante a gente tocar nesse assunto também da alimentação, né? Porque hoje em dia as pessoas estão na correria do dia a dia e cada vez alimentando pior, não fazendo exercício físico. Como é que você consegue alinhar tudo isso na sua prática como cirurgião e médico também, que ajuda os pacientes a ter uma longevidade, né? Uma vertente, né, lá do nosso grupo
foi justamente buscar dar uma qualidade de vida a nossos pacientes, né? Nós sabemos hoje que com a correria do dia a dia, alimentações embutidas, né? Muito fast food, né? Pedir iFood, né? iFood direto. Programar as refeições, né? Tudo muito corrido. Aí o que é que nós fizemos? Nós temos a nutricionista, né? E nossa orientação, junto com a nossa nutricionista, alimentos ricos em fibras, frutas, tirar os processados, no mínimo ingerir em torno de 3 litros a 3,5 litros de água por dia, deixar seu corpo hidratado. A gente sabe que um corpo funcionando, hidratado, com alimentações mais equilibradas, diminui o processo inflamatório do organismo. Diminuindo o processo inflamatório, a gente vai melhorar a recuperação desse paciente no pós-operatório imediato e tardio. Esse paciente vai sentir menos dor, vai ter menos complicações como infecções, decências de sutura, o que é isso? Aquele pontinho que a gente dá no instante vai fechar, e a gente sabendo que aquele pontinho fora fechou é porque dentro está cicatrizando bem. Então a gente explica isso ao paciente. Então o paciente é bem orientado nutricionalmente, é o melhor dos mundos, né? Então a dieta rica também em proteínas, carnes magras, peixe, aves, né? Então, isso facilita demais o nosso trabalho também no pós, né? Isso. O paciente que procurou a gente para operar. Aliás, isso, a nutrição, as proteínas e o exercício físico. Tá, assim, tem algum exercício físico? A gente viu, aprendeu com você agora, né? É muito bom que eu também estou aprendendo que o exercício físico, a hérnia, ela vem de uma fragilidade que a pressão vai aumentando. Existe algum tipo de exercício físico que a gente consegue fazer para prevenir hérnias? Olha, exercícios que fortalecem a parede abdominal, como abdominais, pranchas isométricas, né? Aqueles exercícios parados com isometria, né? do próprio corpo. Aquela plataforma vibratória. A plataforma vibratória. Isso melhora, obviamente, toda a musculatura da gente. Melhorando essa musculatura da parede abdominal, ocorre a diminuição da chance dessa falha que existe ali aumentar, porque sua parede abdominal é forte, então o músculo está segurando aquela região ali. Obviamente que o exercício, sendo bem acompanhado, né, por um educador físico, sendo bem orientado, ele vai fazer muito bem. Pacientes que têm hérnias, eu tenho pacientes com hérnias pequenas, umbilicais, que a gente conversa com o personal dele, com o educador físico que cuida dele, e essa hérnia está ali mantida, porque o cara continuou com peso abaixo, né? Ali aquele magro, não engordou, fez um trabalho de fortalecimento dessa musculatura, então segurou o tamanho da hérnia e ele não operou ainda. E aí a gente vai acompanhando ele até o ponto que aquilo ali incomodar esteticamente, às vezes incomoda esteticamente também, porque não é só a questão da dor, às vezes esteticamente uma mulher tem aquela hérnia ou aquela diástase, ela se sente incomodada, tá magra, mas quando bota um biquíni, quando bota uma roupa mais apertada, teve uma gestação. Emagreceu, fez tudo que podia, pilates, academia, e não conseguiu. Não conseguiu retornar aquele abdômen que ela tinha antes. A gente vai lá, oferece a ela a tecnologia robótica, que é o melhor dos mundos, oferece a vida laparoscópica e a gente corrige aquele defeito, né? Mas, obviamente que o exercício a gente nunca recomenda não fazer, pelo contrário. Ou a recomendação é fazer sob orientação. Exato. Tarcísio, e como é que a gente consegue, mesmo que não tenha a hérnia, tudo isso que a gente está tocando, né? Esse ponto da proteção, a gente colocar as nossas chances a favor, né? Para ter uma saúde melhor, um corpo mais forte, né? Que dicas você daria para uma pessoa que quer envelhecer bem? Primeiro, né, Danilo? Eu digo a meus pacientes, quando eu digo procurar nutricionista, é porque eu fui esse caso, né? Há um ano atrás, na correria do dia a dia, na nossa corrida, hospital, pula do hospital para outro. Consultório, hospital, família, né? Porque a gente também tem, graças a Deus, né? Filhos. Eu ganhei 10 quilos num curto espaço de tempo, em torno ali de 2, 3 anos, quando meu filho mais velho nasceu.
E aí você se sente o quê? Mais fragilizado, mais inflamado, indisposto. E aí a primeira coisa que eu digo ao nosso paciente é orientação nutricional. Sem um nutricionista, a alimentação é 50% e a atividade física são os outros 50%. Então é um equilíbrio, né? Então eu aconselho sempre, nutricionista, começa uma dieta, você vai sentir necessidade de fazer uma atividade física. E aí alinhando os dois, o terceiro ponto que eu digo sempre, procure um hobby. E esse hobby vire uma atividade que lhe dê prazer, né? Você é o triatlon, eu sou o ciclismo. Então, assim, se você gosta de academia, vai pra academia, crossfit, faz alguma coisa que dá prazer, tênis, fazendo, porque né? Você não desiste, né? O principal é você não parar. Vai ter dia que você não vai querer, vai ter dia que vai ser mais difícil levantar. Fazer com um grupo de amigos também. Procurar nossa turma do ciclismo, a turma boa. Então você vai, se diverte e ainda tem os benefícios, né, da saúde, né? Como o nosso amigo diz, Diego, né? É o ciclo do bem, né? Que vai aumentando, levando você a querer melhorar e com isso sua vida vai melhorando, né? A gente tem nosso grupo lá do WhatsApp, né? Alguns dos malucos acordam de 4 horas da manhã, já mandam uma mensagem. Então, quando você tá com incentivo, você tá sem querer levantar, já vê que o outro já acordou, já mandou, já foi, já tá pronto. Então, isso vai te motivando. Então, assim, alinhe com pessoas que estão alinhadas com o seu pensamento também, né? Que queiram melhorar a qualidade de vida, né? Principalmente a saúde e o bem-estar. Você vai estar mais disposto a fazer sua atividade cotidiana de trabalho, você vai estar mais disposto com sua família, vai ver seus filhos crescerem, né? Porque a gente vê muita hoje pessoas da nossa idade acima do peso, sedentárias, indispostas. A gente vê cada vez mais, né, Danilo, você é prova disso que é o seu nicho de trabalho, pessoas jovens com câncer, né? Com câncer. E qual é a explicação disso, né? Eu acho que uma pessoa de 44 anos com câncer avançado, né? Então, a gente tem que se cuidar, porque tudo isso está muito relacionado a isso que a gente está conversando, né? A alimentação, falta de exercício físico, tabagismo, sedentarismo, é muito importante. O nome do podcast aqui seu é extremamente convidativo, né? Saúde intestinal não é só a saúde intestinal em si, é a sua saúde como um todo, né? E se seu intestino está funcionando bem, a gente, como médico, sabe disso, né? O intestino que funciona bem é porque seu corpo é um reflexo do que seu corpo está bem, né? Que você está se alimentando bem, que você está bebendo água, você está hidratado. Então, assim, como um médico que também atende pacientes para essa área, de melhorar em termos de performance, de melhorar a saúde como um todo, a gente sempre luta para que ele consiga manter uma rotina minimamente de 3, 4 dias de atividade física. Não é que você vai ser restrito na sua alimentação, mas você vai ter uma orientação do nutricionista. Em alguns momentos você vai ter o seu momento de lazer. Isso é até bom, né, para que você permaneça por mais tempo, né? Nesse ritmo aí de vida, né? E agora vamos com um quadro que o pessoal gosta bastante, né? Mitos e verdades, né? Sobre as cirurgias de hérnias. Vou fazer algumas perguntas e você responde do jeito que quiser, tá certo? Esse jeito tá certo, né? Isso é um papo mais dinâmico. Depois de uma cirurgia de hérnia, nunca mais eu vou fazer musculação? Isso é um mito ou é uma verdade, doutor Tarcísio? Rapaz, é mito. Mito, completamente. Depois de cirurgia de hérnia, eu lhe disse, né, que uma paciente nossa operou uma diástase. Ela, com um mês, estava mandando um vídeo lá no CrossFit. Pendurada numa barra. E a gente, meu Deus do céu, ela, doutor, não sinto nada, tô ótima. Essa paciente é até de Matheus, é uma paciente de Matheus que opera comigo. Ele mandou o vídeo para mim, olha aí, nossa paciente, então super feliz, com aquele abolamento que não existe mais na barriga, usando top, confortável com o corpo. Então, assim, tava realizada, né? Tossir muito, doutor Tarcísio, causa hérnia? Isso é verdade? Não é que causa hérnia, mas tossir muito aumenta a parede abdominal, é uma verdade relativa, né? Aumenta a pressão intraabdominal e realmente isso pode ir aumentando aquela falha, né, da parede. E outro mito também aqui, minha alimentação, se eu comer
muita proteína, eu vou fortalecer muito o abdômen e não vou ter mais nenhuma hérnia, risco de hérnia? É um mito, né? Assim, a gente sabe que comer proteína é importante, fazer atividade física para fortalecer o abdômen é importante também, mas a gente sabe que se houver uma falha e essa falha pode aumentar, mesmo você fazendo todos os protocolos que a gente disse, pode aumentar e você vir a ter que corrigir a hérnia. Mas não é um bicho de sete cabeças, hoje a gente corrige hérnia com microfuros. Então, assim, fique tranquilo, você não vai sair com aquele corte imenso na barriga. Você, na verdade, ninguém nem vai ver que você operou. Essa é uma vantagem hoje em dia, né? Que antigamente a gente via aqueles grandes cortes, né? E até aumentando o risco de ter outra hérnia no local, né? A gente corrigia um problema e podia causar outro problema, né? Doutor Tarcísio, então foi muito bom conversar aqui com você nesse dia, né? A gente conversou, aprendeu muito sobre as hérnias da parede abdominal, sobre a longevidade, como interagir tudo isso com a qualidade de vida, alimentação, exercícios, né? Então eu fico muito feliz, meu amigo, de você ter aceito esse convite e veio aqui conversar com os nossos telespectadores e trazer uma medicina de qualidade, moderna para todos nós. Eu queria aqui que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, os nossos amigos que tanto se informam e tem um momento de diversão aqui escutando a gente, um bate-papo divertido. Então eu fiquei muito feliz e deixo aqui as suas dicas finais e suas considerações, meu amigo. Eu agradeço primeiramente a você, Danilo, pelo convite, né? A gente já se conhece de um longo tempo, né? Engraçado, as mulheres da gente é da mesma cidade, né? Se conhece também anteriormente, e isso foi um ponto em comum entre a gente também, né? O que eu deixo o meu recado aqui a vocês, pessoal, é que, primeiro, qualquer tipo de dor nessa região da parede abdominal, da região inguinal, não procrastine. Procure um cirurgião, procure um médico que lhe atende, às vezes até um colega do lado, peça para ele examinar, porque para não evitar que isso vire uma urgência, né, e você seja operado de uma forma intempestiva e não corrija o seu problema, cause um outro problema, né? Então eu digo ao paciente, não espere. Procure a gente e a gente vai ali orientando você e seguindo a melhor forma possível para tratar seu problema. Outra coisa coma bem, se alimente bem, evite alimentos ultraprocessados, diminua o álcool, né, que também prejudica muito a nossa saúde. Procure uma atividade física, um esporte, alguma coisa que lhe dê prazer, que seja sustentável, né, a longo prazo, né, para você, uma boa prática de atividade física e tenha um grupo de pessoas ao seu lado que também gostem das mesmas coisas que você, né, porque isso aí vai um puxando o outro e cada vez mais lhe motivando a continuar nessa linha de saúde, né, que a gente vê hoje, que graças a Deus o pessoal está mudando muito o pensamento, né? A gente vai ali na orla, né? Muita gente praticando atividade física. No sábado mesmo quase não dá para correr, né? Mas isso é muito bom, é uma mudança de paradigma, né? E que a nossa cidade proporciona isso, né? Que a gente tem sol quase o ano inteiro, tem ótimas praias, uma ótima orla para se poder fazer atividade física. Aproveite, né, a nossa cidade do que ela tem de melhor pra gente, né, que é proporcionar uma orla daquela fechada. Em qual capital do Brasil você teria uma orla fechada durante 3 horas, né? Durante 3 horas só pra gente. Os turistas ficam perguntando se é todo dia, de segunda a segunda, tudo fechado. Tudo fechado. Então, assim, minha dica é justamente essa: se cuide cada vez mais da sua saúde. Se tiver algum problema, pode procurar o nosso grupo. A gente está disponível para esclarecer dúvidas. Pode mandar um recado lá no WhatsApp, no Instagram. No Instagram da gente tem o WhatsApp da clínica. Esse é o WhatsApp da clínica. A nossa secretária fala, ela passa, quando ela não consegue responder, ela passa diretamente para a gente a pergunta e a gente responde. Às vezes ela passa o nosso número mesmo para o paciente. A gente está aberto lá no Instagram, tanto do meu pessoal quanto da clínica, para responder também qualquer dúvida. Então a gente está aberto aqui para
esclarecer fatos, mitos aí, verdades para os pacientes da gente, e só agradecer a você aí pelo convite. Obrigado, meu amigo. Então, se você está escutando isso, acha que alguém tem uma hérnia ou está com medo de operar, não fique em dúvida. Manda uma mensagem lá para o Dr. Tarcísio no Instagram, entre em contato com ele, não fique sofrendo em casa. Então, a gente vem para cá, traz esse espaço com pessoas do bem, que querem fazer o bem e ajudar a população. Então, não tenha medo, manda uma mensagem ou para mim ou para o Dr. Tarcísio e vamos manter essa corrente do bem, né? Que ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida, uma saúde do intestino melhor, reforçando o cuidado com as hérnias, sem medo de estrangular, que não vire uma urgência, né? Esse acho que é o maior ponto, a gente fazer de tudo para não ter essa urgência, que a gente vê que pode necrosar o intestino, necrosar órgãos abdominais e chegar até um quadro grave, né? Isso. Então, muito obrigado, Tarcísio, mais uma vez, né? Foi um bate-papo muito legal, muito engrandecedor, aprendi muito com você aqui, então, obrigado mais uma vez, meu amigo. De nada, estou à disposição, pessoal. Então, esse foi o nosso episódio de hoje do Saúde do Intestino. Manda para alguém que mereça escutar essa nossa conversa, curta, compartilhe e até o próximo.